O Alzheimer do Orestes não começou com ele esquecendo nomes. Os primeiros sinais pareciam só manias. Hoje eu sei que já era doença começando. Antes do diagnóstico, ele era completamente independente. Ele conversava normal, ia na rua sozinho. Por isso que eu nunca imaginei que algo sério estava acontecendo. Mas aí começaram as pequenas mudanças. Mas nenhuma delas parecia Alzheimer. Primeiro, a mudança do humor do nada. Tinha dias que ele estava triste, cabisbaixo, sempre inventava uma desculpa para evitar ir na rua. Do nada voltava tudo ao normal. Né? Por isso que eu não imaginava, não desconfiava que poderia ser essa doença. Então, em 2017, nós fomos numa festa familiar e estava rolando uma brincadeira na mesa, todo mundo brincando, e do nada ele se aborreceu, ele não gostou da brincadeira. Ele simplesmente levantou, foi em direção a uma mulher que estava na mesa e começou com palavras, com ofensas, palavras chulas, até seguir para desmoralização. Ali eu fiquei em choque, porque era um homem sempre calmo, né? Gentil, nunca falou um palavrão perto de mim. E do nada ele se enfureceu e começou a falar várias coisas. Eu fiquei em choque, eu não tive reação, não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. Mas naquele momento, a única coisa que vinha na minha cabeça era que talvez ele estava muito estressado por causa do dia a dia, ou estressado no trabalho, né? E depois da confusão, tudo voltou ao normal. A vida seguiu, ele trabalhando, eu trabalhando, ninguém tocou mais no assunto e a vida seguiu normal. Aí o tempo foi passando e um belo dia ele chegou em casa dizendo que se envolveu numa briga na rua, né, com os amigos. Ele, na época, me falou que ele teve que entrar na briga para poder defender uma pessoa. E depois ficou tudo bem de novo. Ele se mostrou muito arrependido, porque ele não é uma pessoa violenta, né? E realmente ele se mostrou muito arrependido. Mas o tempo foi passando, depois voltou tudo normal de novo. Vocês estão percebendo que era o comportamento que começou a mudar? A personalidade? E isso era aos poucos. Era momentos que ele ficava bem e momentos ele mudava completamente. Só que depois tudo voltava ao normal. Por isso que eu nunca percebia. Até em um belo dia eu desci, eu tive que ir na rua para resolver um problema e se encontrei com uma amiga. Nisso essa amiga virou para mim e falou assim: "Olha, eu acabei de se encontrar com seu marido lá no supermercado. Ele estava arrumando uma confusão". Eu falei: "Confusão? Que confusão?". Eu estava na fila ao lado e vi quando ele furou a fila, ele entrou na frente de uma idosa, furou a fila, a idosa brigou com ele, pediu para ele sair, se retirar, ele não saiu do lugar, ele permaneceu, ele se achou na razão de furar a fila e ficar na frente da idosa. E ele ficou, Rose. Aí ali, sabe, a minha cabeça começou a ficar confusa, porque depois vieram outros relatos. Ó, eu vi seu marido lá na clínica da família arrumando uma confusão, lá na padaria, lá na farmácia. Cada dia era num lugar, mas nesse meio tempo tudo voltava ao normal. Eram coisas assim pontuais, sabe? Ele não ficava assim direto. E nisso o tempo foi passando. Aí chegou 2019. Em 2019 nós fomos convidados para ir fazer um passeio, ficar num hotel em frente à praia com um grupo de amigos. E chegando lá, estava tudo bem, todo mundo rindo, brincando, se divertindo, e eu resolvi com uma amiga ir no supermercado que tinha ali perto naquela região para comprar alguma coisinha que a gente resolveu comprar na hora, não me lembro muito bem o que é agora no momento. Então eu fui e ele ficou lá com um grupo de amigos. Quando eu retornei para o apartamento, eu percebi que o ambiente tinha mudado, tinha algo errado ali naquele ambiente, mas depois ficou tudo bem também. E o que aconteceu? Depois de 2 anos, porque no dia ninguém quis me falar. Ninguém quis me falar para não estragar o passeio, para ninguém se estressar com nada e para o passeio fluir de boa como estava acontecendo. Eu só fui ficar sabendo dessa história que aconteceu em 2019
quase 2 anos depois, em um outro passeio, a gente sentado na praia conversando, aí um dos amigos falou: Poxa, lembra naquele dia lá no hotel o que ele fez? Eu falei: O que ele fez? Aí que eu fiquei sabendo que enquanto eu desci para ir na rua com uma amiga, quando eu retornei, que eu percebi um ambiente estranho, ele simplesmente ele saiu do nosso quarto, ele foi no quarto de um casal de amigos, pegou a bolsa do senhor, do marido da amiga, né? Abriu, pegou a carteira, e nisso o marido dessa amiga viu e perguntou: O que é isso? O que você está fazendo aí com as minhas coisas, abrindo a minha bolsa? Aí ele já estava perdendo filtro social. Só que não foi na minha frente, eu não percebi, não me falaram, foram me falar depois, né? Porque, como eu venho falando, tudo ficava normal, voltava ao normal. Então, esse senhor começou a discutir com ele: você não pode fazer isso. Ele simplesmente virou para o senhor e falou: Não, eu estou abrindo sua carteira que eu quero ver se meu dinheiro não está aqui dentro da sua bolsa. Assim, sem filtro, sem freio social nenhum. Aí chegou a turma do deixa disso, separa daqui, separa dali, ficou tudo bem. Né? Ele nunca comentou o assunto, ele nunca me falou nada a respeito do que aconteceu. Eu descobri depois de quase 2 anos, nem outro passei através de amigos. Né? E nisso o tempo foi passando e ficava tudo bem de novo. Isso tudo vinha acontecendo, mas eu olhava aquilo tudo acontecer, mas eu pensava que era coisa da minha cabeça. Eu achava que eu que estava vendo demais, sabe? Porque tinha coisas assim, muito sutis, muito no oculto, sabe? Então eu achava que, eu falei: Não, deve ser coisa da minha cabeça, não, não é possível. Eu devo estar vendo coisas. E nisso o tempo foi passando, aí começaram as coisas assim sem lógicas, sabe? Eu comecei a perceber que ele estava andando muito de madrugada pela casa. Ele começou a se arrumar todo, ele se arrumava todo para ficar dentro de casa. Passou a ter ciúme de todos os homens. Todos os homens ele tinha ciúme. Aí vieram as manias, né? E assim, era a mania de fechar a janela, todas as janelas, todas as portas, a gente abria, ele ia lá, ele fechava tudo de novo. Ele tirava a roupa molhada da corda, porque aí dizia que ia chover, ou que daqui a pouco ia soltar a trovoada, que tinha que tirar a roupa da corda, sabe, umas manias, e voltava tudo normal de novo, sendo que ali eu já estava começando a ficar preocupada, né? Porque eu estava percebendo que, além das manias, eu via muito medo nele, principalmente nesse abrir e fechar a porta. Ele abria e fechava, ele fechava a porta, depois ele voltava para conferir se a porta estava fechada mesmo. Ele passou a colecionar remédios, ele começou a ir na loteria para fazer jogo mais de 2 vezes no dia. Aí vieram a dificuldade para ele realizar tarefas simples, como ir ao supermercado. Ele fazia a lista, ele ia no supermercado e não trazia quase nada da lista. Né? Ele cismava com refrigerante. Ele não trazia quase nada da lista, mas trazia sempre 2 refrigerantes. E eu comecei a perceber que ele estava com essa dificuldade para realizar certas tarefas simples, como colocar comida no prato, sabe? E assim, às vezes eu falava para ele: Olha, perto do supermercado tem um sacolão. Quando você sair do supermercado, passa no sacolão para trazer algum legume específico. Aí eu percebia que ele ficava agitado, sabe? Ele falava: Não, não, é melhor fazer uma coisa de cada vez para não enrolar minha cabeça. E ele realmente, ele não conseguia. Ele ia no supermercado, ele chegava em casa, deixava as coisas que ele comprou e voltava no sacolão para poder comprar o legume que estava faltando e voltava para casa. E nisso o tempo foi passando, aí vieram as mentiras. Ele começou a inventar histórias, né? Ele começou a inventar, porque nós tínhamos um carro. E ele falou que a minha irmã pediu ele para sair do carro, que ela que ia dirigir sem ele, que era para ele sair, porque ela ia levar as colegas para passear. Quer dizer, né, meio sem lógica, que como que a pessoa vai mandar você sair do seu próprio carro porque ela quer levar as colegas para passear. Aí ele começou a esconder dinheiro, falava que o pagamento não veio completo, ou que ainda não tinha recebido, sabe? Começaram aquelas mentiras, e eu, né, achando que era coisa da idade, ou ele estava muito estressado,
mas mesmo assim, nesse ponto, eu já estava começando a ficar ligada. Até que ele começou a perder a vontade de fazer os comandos, tomar as decisões de dentro de casa. Por exemplo, ele recebia o pagamento, ele resolvia tudo, ele pagava tudo, gente, não esquentava a cabeça com nada. Aí ele começou a chegar, me dava o pagamento na minha mão, ele não queria saber o que, que eu ia pagar, o que, que eu ia comprar, se eu ia gastar, o que, que eu ia fazer. Ele perdeu o interesse total em tomar as decisões de dentro de casa. E comecei a perceber que ele novamente voltou a ficar triste, assim, quietinho na dele, sabe? Falava pouco. Ali nesse ponto, aí eu já comecei, assim, a pensar, a me organizar para agendar uma consulta com ele. Só que até ali, eu ainda estava pensando que era algum problema psicológico e não neurológico. Aí vieram as desconfianças. Ele começou a desconfiar de tudo, até do remédio que eu dava para ele tomar. Ele olhava, ele ficava assim: ué, mas por que, que agora eu vou tomar dois? Ué, mas por que, que essa cor desse remédio está diferente? Olha lá o que, que você está arrumando, hein? Sabe, ele começou a desconfiar até dos remédios que eu estava dando para ele. Ele se esmava com a cor do remédio, com o tamanho do remédio, a hora que eu estava dando o remédio. Então, assim, são detalhes, né, que começou a chamar minha atenção. Mas teve um dia específico que o banco ligou para mim. Quando o banco ligou para mim dizendo que a fatura do cartão estava atrasada, eu estranhei, porque ele sempre foi corretíssimo. Ele sempre foi muito correto com as contas dele. E quando o banco ligou cobrando, aí eu até comecei a falar: não, não é possível, foi engano. Isso aí não pode estar acontecendo, é impossível. Ele paga todo mês as contas direitinho. Aí eu nem esquentei a cabeça com o banco, que o banco ligou, mas eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Aí cheguei para ele e perguntei: você pagou o cartão de crédito? Ele: paguei. Eu: ah, tá. Porque nós tínhamos uma urna de vidro. E dentro dessa urna nós colocávamos vários envelopes, cada um com a sua utilidade, né? Por exemplo, conta de luz, conta de gás, colégio, as contas todas para pagar. A gente colocava em um envelope, grampeava, colocava dentro da urna. Só retirava da urna quando era vez de pagar. Mas mesmo assim, eu fui lá na urna para conferir. E realmente o envelope não estava lá do cartão de crédito. Mas um belo dia, eu arrumando as coisas dele, eu encontrei o envelope do cartão de crédito grampeado. Ali eu falei: não, alguma coisa séria está acontecendo. E ali o tempo foi passando e eu comecei a ficar mais, sabe, preocupada, mais desconfiada. Mas a correria do dia a dia, tanto minha quanto a dele, não deixava eu perceber certas coisas. Aliás, eu percebia, só que no mesmo tempo eu achava que era coisa da minha cabeça, que eu estava, sabe, imaginando. Eu cheguei a pensar que quem estava com problemas de saúde mental era eu, e não ele. Aí depois passou o tempo, ele voltou normal, ficou tudo bem de novo. E ele me falou assim: ó, eu vou lá no banco para retirar o dinheiro para a gente pagar algumas coisas. Eu: tudo bem. Então, gente, ele foi no banco retirar R$ 2.000. Ele voltou para casa sem R$ 1. E ele não conseguia explicar o que estava acontecendo, o que ele fez. A única coisa que ele conseguiu me explicar foi que desses R$ 2.000, ele pegou R$ 50 e deu para 5 pessoas diferentes. Então, se ele deu R$ 50 para 5 pessoas diferentes, restaram R$ 1.750 que ele não sabia explicar no que ele gastou, se ele perdeu, se ele deu para alguém. Ele não sabia explicar. Aí o meu filho, na mesma hora, voltou com ele no banco para confirmar e realmente foi confirmado que ele fez o saque de R$ 2.000. E nada pôde ser feito, né? Ele não soube explicar o que aconteceu. Aí eu estava cismada, né? Aí eu pensei assim: bom, eu vou passar a filmar. Eu vou passar a filmar todo o comportamento dele, a fala dele. Mas, gente, eu comecei a filmar, era para eu ter certeza se eu não estava enganada, se era aquilo mesmo, se eu também não estava muito cansada de tanto trabalhar, né, por causa das coisas que já vinham acontecendo, né, a cabeça muito cheia. Então eu comecei a filmar tudo. E eu assistia os vídeos
2, 3 vezes para ter certeza se não era eu que estava passando por algum problema, ou se não era eu que estava cismando, vendo coisa demais. E dali eu comecei a filmar tudo. E nisso o tempo foi passando, ele começou a confundir situações. Tipo assim, ele tinha um celular, gente. Olha, se você cuida de uma pessoa com Alzheimer, retira o celular dela, sabe? Aí eu tive que retirar, porque ele começou a entrar nos grupos, imagina a confusão. Ele falava de uma pessoa no grupo, jogava no outro, falava de uma, jogava no... Olha, foi uma confusão generalizada. Foi muito complicado. Teve um aniversário também da minha mãe, que nós fomos almoçar num restaurante de uma região específica, então a comida era típica daquela região. Então, cada grupo familiar que estava ali comemorando junto com a minha mãe pediu o seu prato específico para cada família. Então, a minha irmã pediu a dela, minha prima pediu a dela, eu pedi a minha. Só que quando veio a comida da minha irmã, ele simplesmente levantou e pegou a comida da minha irmã, começou a servir. E a gente falando, eu e meu filho, calma, o nosso almoço já está chegando, e ele agindo como se nada tivesse acontecendo. É assim, sabe, ele começou a perder a empatia também pelas pessoas. Às vezes eu me sentia chateada, triste. Ele estava nem aí, ele ficava cantando, ficava assoviando, sabe, pouco se importava, né? Mas aí eu já estava reorganizando a nossa agenda para poder marcar uma consulta, porque eu estava percebendo que alguma coisa não estava normal. Mas até então eu pensava que era alguma coisa psicológica e não neurológica. Até que ele começou a se confundir com a realidade e a ficção. Nós estávamos assistindo um filme natalino e apareceu um homem verde nesse filme natalino. Eu vou deixar o nome desse homem aqui em algum lugar na tela, que eu não sei pronunciar, não consigo pronunciar esse nome. Mas era um filme muito engraçado, né, de Natal, e ele me perguntou se aquele homem existia mesmo, se aquilo era real, se aquele homem existia. E nisso eu consegui agendar. Eu consegui agendar uma consulta para ele na clínica da família, né? Só que estava agendada para alguns dias mais à frente. E nisso os dias foram passando. Aí um belo dia ele acordou e me chamou. Aí quando eu cheguei perto dele, ele me perguntou assim: Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, fala. Eu sou um homem que trabalha fora ou eu sou um homem desempregado? Gente, ali, sabe, acho que foi o primeiro dia que eu chorei, foi o primeiro dia que eu senti medo, tive muito medo daquilo que sabe, eu olhava, eu não estava acreditando. Aí eu pensei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Tudo passou a acontecer muito rápido, né? Então eu comecei realmente a ficar muito preocupada, né? Eu cheguei a pensar em saúde mental, né? Eu cheguei a pensar numa internação psiquiátrica mesmo para ele, porque eu jamais iria imaginar que não era psiquiátrico, né? E sim neurológico. Eu não imaginava. Aí começaram as repetições infinitas, né? Mas aí a consulta já estava marcada. E repetia várias vezes a mesma coisa em um curto espaço de tempo. Aí depois vieram os esquecimentos, começou a perder tudo, esquecer tudo, perdia tudo dentro de casa, documentos, carteira, perdia boné, perdia chave. Nenhum dos sinais que ele iniciou parecia Alzheimer. Nenhum. Foram todos muito sutis, sinais ocultos. Um dia fazia, no outro dia não, ficava tudo bem. Sabe? Coisas assim que a gente ficava confusa, acabava se confundindo mesmo, né? Até que chegou o dia da consulta e o primeiro diagnóstico. Mas essa parte eu vou contar no próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. E você, já percebeu alguma mudança dessas em alguém da sua família? Se você percebeu, deixa aqui nos comentários quais foram os primeiros sinais que você percebeu nessa pessoa. E se você se identificou com esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha bastante, curte, que é para esse vídeo poder chegar em mais pessoas. Coloca aí todos os sinais, como que você descobriu, se foi rápido, se foi logo no início,
Se você também, assim como eu, demorou a perceber porque não iniciou o Alzheimer com esquecimento e sim com um comportamento, aí continue por aqui para vocês poderem assistir o próximo vídeo, onde eu conto como que foi o primeiro dia da consulta e o primeiro diagnóstico dele. Um beijo e muito obrigado por vocês estarem nos apoiando esse tempo todo.